Caríssimos irmãos e irmãs, vivemos liturgicamente em toda a igreja o quarto domingo da Páscoa. E temos a oportunidade de se encontrar com uma narrativa evangélica bela, profunda e única. Por ora, ela se encontra no quarto evangelho. Mas aqueles que estudam as Sagradas Escrituras sabem que esta imagem tão profunda e atual não é fruto do imaginário da pena do quarto evangelista. Num primeiro momento, esta imagem proveio da literatura do Antigo Testamento, mais precisamente do profeta Ezequiel, quando no seu capítulo 34, ele denuncia os maus comportamentos dos pastores de Israel. Aliás, esta é uma constante na história. A história está repleta de maus pastores. Não é verdade? Eles entram em nossa vida. Eles se cobrem com vestes de lobos, comem do nosso pão, bebem do nosso leite e ainda acham que nos fazem um favor. Por outro lado, no seu capítulo 34, o mesmo profeta, falando aos exilados na Babilônia, deixava uma mensagem de esperança. Mantenham a calma, dizia o profeta Ezequiel, logo mais a escravidão passará. A pandemia passará e Deus os trará de volta. Deus os libertará, porque Deus é como pastor. Ele cuida, Ele acompanha, Ele orienta. E Ele não costuma arredar o pé dos seus criados. Esta imagem é tão profunda que a época histórica de Jesus, estudiosos acreditam que quando Jesus afirma ser porta e ser pastor, ele faz uma crítica profunda, primeiro, à família sacerdotal, responsável pela instituição do Sinédrio. E esta provém desde as guerras macabaicas. Por outro lado, Jesus tece uma crítica ao Império Romano. Quando Jesus diz, eu sou a porta, ele coloca definitivamente em xeque toda a estrutura do mundo semita, do mundo dos hebreus. Por quê, padre? Porque no mundo semita, o desenvolvimento e o sucesso de uma cidade se dava pela fortaleza da porta. Era à porta ou junto à mesma que as decisões eram tomadas, que a vida era vivida e que os destinos da cidade eram decididos. Uma cidade era fortificada no passado a depender da fortaleza da sua porta ou dos seus portões. E quando Jesus se afirma como pastor, então agora ele põe em xeque a lógica, a cultura e a filosofia grega.
Porque se a vida da cidade no mundo dos semitas acontecia junto à porta, a vida para os gregos acontecia no centro, no meio, na ágora, na praça pública, onde homens, cidadãos livres, podiam exercer o uso da palavra. E esta liturgia, ela precisa tocar a nossa vida. Mas de que modo, Padre? De modo muito simples. Quando o bom pastor se intitula porta e pastor, ele coloca em xeque dois mundos principais da sua época. Sabe por quê? Sabe mesmo? Porque este homem Deus e este Deus homem entrou em nossa vida para inaugurar um mundo novo, não mais pertencente aos semitas, tampouco pertencente exclusivamente aos gregos. Ele veio para inaugurar em nosso pequenino mundo o mundo do Pai. E sabe quando este mundo acontece? Quando homens e mulheres são capazes de abrir para Ele o seu coração. São capazes de se tornarem sensíveis ao seu amor, que chama, que abraça, que acolhe e que não desiste dos seus criados. É este o mundo novo que Ele veio trazer. Para nós cristãos, este mundo tem um ponto inicial no dia do nosso batismo, quando naquele momento, enquanto as águas lavavam a nossa cabeça, Deus, por meio do Espírito de Jesus, chamava e consagrava a mim e a você. O mundo parece ser sem Deus, mas Ele continua sendo o dono do mundo. O mundo parece ser profano, mas os cidadãos do mundo deveriam ser consagrados. Basta que hoje você e eu tomemos consciência da nossa vocação. Qual é a tua vocação? Qual é a tua missão? Quando eu pronunciava o nome do jovem que com 17 anos perdeu a própria vida, automaticamente eu me lembrava, meu Deus, o adolescente Wesley perdeu a vida com 17. E aos 17, eu resolvi entregar a minha vida para começar os meus estudos no seminário. Hoje é dia de rever a própria vocação, o próprio chamado, a própria missão. Lembrando que agora não existe mais o mundo dos semitas, dos gregos, dos americanos, dos europeus, dos latinos. O mundo pertence a Deus. Com ou sem pandemia, com ou sem peste, com ou sem amor, porque pelo mistério do Natal, Deus se tornou em Jesus perito em humanidade. O caminho que ora tecemos nesta terra, Ele um dia já o cruzou por meio do seu Jesus, que como nós sentiu, sofreu, chorou, mas amou. E no domingo de Páscoa
venceu as amarras da morte e até hoje nos visita quando lhe somos sensíveis. Que o bom pastor nos ajude e que Nossa Senhora segure sempre em nossa mão, hoje e sempre. Amém.